Olá, pessoal! Antes de começar, preciso confessar que sinto uma enorme vergonha ao falar sobre o que aconteceu. É uma história difícil, dolorosa e excitante, e por isso os nomes foram trocados para manter o anonimato dos envolvidos. O que vou compartilhar com vocês é uma experiência real, algo que aconteceu de verdade e que, por mais que eu tente evitar, foi inevitável. Então, preparem-se para uma narrativa carregada de emoções intensas e decisões complicadas. Vamos lá? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história, que, apesar de complicada, é também uma lição de vida. Meu nome é Ana, e eu sou casada com o Carlos, um homem que sempre foi a luz da minha vida, mas também a minha maior dor de cabeça. Carlos é aquele tipo de pessoa que encanta todo mundo ao redor. Ele tem um jeito leve, brincalhão, está sempre sorrindo e sabe como transformar qualquer ambiente. No começo do nosso casamento, eu adorava isso nele. Ele fazia qualquer situação parecer mais fácil e nós éramos muito felizes. Mas com o tempo, a realidade foi batendo à porta. E o maior problema era que o Carlos simplesmente não gostava de trabalhar. No início, eu achava que era só uma fase. Ele sempre dizia que estava tentando algo novo, inventando uma maneira de ganhar dinheiro que não envolvesse estar preso a um emprego tradicional. Eu acreditava que, com o tempo, ele encontraria o caminho dele, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ele começou a se envolver em coisas que não eram nada boas. Uma vez, ele resolveu vender umas invenções malucas que supostamente iriam revolucionar o mercado. Só que, para minha surpresa, ele estava vendendo coisas que, além de inúteis, eram ilegais. Não demorou muito até que a polícia o pegasse, e ele acabou sendo preso por fraude. Eu me lembro de receber a ligação dizendo que ele estava na delegacia. Foi um misto de raiva, frustração e tristeza, mas eu fui até lá. Sempre fui assim, fiel, dedicada. Mesmo sabendo que ele estava errado, eu não conseguia abandoná-lo. Ele me pediu desculpas e jurou que ia mudar, que ia arrumar um emprego de verdade e parar com essas loucuras. Depois de um tempo, ele foi solto, e lá estava ele, prometendo que ia ser diferente dessa vez. Arrumou um trabalho de mecânico, algo que ele nunca tinha considerado antes. No começo, foi difícil para ele. A rotina, a responsabilidade. Não era a cara do Carlos. Ele reclamava, dizia que não se sentia ele mesmo, mas continuava, porque sabia que era isso, ou nos perderíamos. No entanto, não demorou muito para que as coisas desandassem novamente. Mesmo com o trabalho de mecânico, que ele mantinha com certa dificuldade, Carlos não conseguia se afastar das suas ideias impulsivas, e para minha tristeza, se envolveu em mais uma confusão. Um dia, sem eu saber de nada, ele aceitou ajudar um conhecido em algo que parecia simples. Mas claro, nada com Carlos era simples. Esse conhecido estava envolvido em um roubo de peças de carro, e Carlos, sempre confiando demais nas pessoas, foi cúmplice sem perceber as consequências. Quando a polícia o pegou de novo, meu coração afundou. Foi como reviver aquele pesadelo de antes. O telefone tocou, e do outro lado da linha, a voz séria do delegado me informava que meu marido estava mais uma vez na cadeia. Naquele momento, senti um misto de raiva e decepção. Eu já não sabia o que pensar. Será que ele nunca iria aprender? Como é que, depois de tudo, ele voltou a se meter em encrenca? Tive que enfrentar aquele constrangimento de novo. Ir à delegacia, dar a cara à tapa, lidar com os olhares dos policiais, os cochichos de conhecidos que viam minha chegada. Visitar o Carlos na prisão foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Eu entrava naquele lugar com a cabeça baixa, morrendo de vergonha, tentando evitar que as pessoas percebessem minha dor. Lá estava eu, de novo, sendo a esposa do homem que, mais uma vez, foi preso por algo que nem ele sabia direito como tinha acontecido. Durante as visitas, eu tentava ser firme. Ele me olhava com aquele olhar de arrependimento, me pedindo perdão, dizendo que foi um erro, que não sabia que estava envolvido em algo ilegal. E mais uma vez, ele prometia que iria mudar, que assim que saísse da cadeia, ia recomeçar a vida direito. Mas eu já estava cansada dessas promessas. O amor que eu sentia por ele era imenso, mas estava sendo posto à prova de uma forma que eu nunca imaginaria. Passar por tudo aquilo de novo foi um choque para mim.
Eu já não sabia se acreditava nele ou se estava apenas me iludindo, esperando que um dia ele realmente mudasse. E enquanto isso, eu carregava o peso do julgamento das pessoas ao redor, da desconfiança da minha própria família, que já não acreditava que o Carlos fosse capaz de melhorar. Eu me perguntava, cada vez mais, se esse amor valia a pena. E foi assim que passei a viver, entre as visitas à cadeia e as dúvidas sobre o futuro do nosso casamento. A situação, que já era difícil, piorou ainda mais em uma das visitas que fiz. Quando cheguei à cadeia, percebi algo diferente no Carlos. Ele estava abatido, o rosto cheio de hematomas e marcas que antes não estavam lá. Meu coração gelou na mesma hora. Eu sabia que aquilo não era resultado de uma briga comum, e a preocupação tomou conta de mim. Meu Deus, o que aconteceu com você? Perguntei assim que o vi. Ele tentou desconversar, disse que estava tudo bem, que tinha sido apenas um desentendimento com outros presos. Mas eu conhecia o Carlos e podia ver que tinha algo muito mais grave acontecendo. Insisti para que ele me contasse a verdade, e foi então que ele, meio sem jeito, começou a abrir o jogo. Carlos estava sendo ameaçado por outros presos. Ele havia se envolvido com um grupo que fazia uso de substâncias dentro da prisão, e a situação tinha fugido do controle. No começo, ele aceitou usar, achando que seria uma maneira de aliviar o estresse e passar o tempo, mas logo a dívida começou a crescer, e ele não tinha como pagar. Agora, ele estava preso em um ciclo que não sabia como sair. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto, Ana, ele disse, com a voz baixa e os olhos cheios de culpa. Eu só queria que o tempo passasse mais rápido, mas agora eles estão me ameaçando, dizendo que se eu não pagar, vai ser pior da próxima vez. Eu fiquei em choque. Como ele tinha deixado a situação chegar a esse ponto? Meu marido, que já tinha cometido tantos erros, agora estava se afundando ainda mais, dentro de um ambiente que já era difícil por si só. Aquele era o fundo do poço, e eu não sabia como lidar com isso. A sensação de impotência me consumia, porque por mais que eu quisesse ajudar, ele estava metido em algo muito maior do que eu poderia controlar. Passei a visitá-lo com o coração na mão, temendo que a cada nova visita ele estivesse em pior estado. A humilhação e a vergonha que já eram grandes antes se tornaram um fardo insuportável. Eu tinha que segurar as lágrimas na frente dos guardas, engolir o orgulho e enfrentar a realidade de que meu marido, o homem que eu amava, estava se destruindo. Ao sair de cada visita, o peso em meu peito aumentava, e eu me perguntava até quando eu aguentaria. Depois daquela visita, onde vi o Carlos machucado e descobri que estava ameaçado por outros presos, meu coração ficou despedaçado. Passei dias em um turbilhão de sentimentos: tristeza, decepção, raiva. Eu me perguntava como tínhamos chegado a esse ponto. Meu marido, o homem que eu amava e em quem acreditava, estava afundado em uma situação que eu mal conseguia compreender. Quando chegou o dia da próxima visita, eu fui até a prisão ainda mais apreensiva. Sabia que as coisas estavam ruins, mas tentei me preparar para ouvir qualquer coisa. No entanto, o que aconteceu superou qualquer expectativa. Mal havia sentado diante dele, e Carlos, nervoso, com o olhar perturbado, fez o pedido mais absurdo e cruel que já poderia imaginar. Eu preciso te pedir uma coisa, Ana, ele começou, hesitante. Eu sei que é difícil, mas é a única maneira de sair dessa. Eu gelei, sentindo que algo horrível estava por vir, mas jamais esperaria o que ele diria a seguir. Os caras da minha cela, eles estão dispostos a me liberar das dívidas. Mas para isso, você precisaria passar a próxima visita íntima com eles. Naquele momento, parecia que o mundo tinha parado. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, e eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei sem reação, completamente em choque. Como ele podia me pedir uma coisa dessas? Como o homem com quem eu compartilhei tantos momentos, o homem que eu amava, podia estar me pedindo para me submeter a algo tão degradante? Senti uma mistura de nojo, revolta e uma tristeza tão profunda que era difícil respirar. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto e eu mal conseguia formar uma frase. Ele percebeu o meu estado, mas continuou insistindo,
tentando justificar o absurdo que havia acabado de me pedir. Ana, eu sei que é horrível, mas eu não tenho outra saída. Se eu não fizer isso, eles vão acabar comigo. As dívidas não param de crescer e eu não tenho como pagar. Eles prometeram que, se você fizer isso, eles vão me deixar em paz. O choque rapidamente se transformou em raiva. Eu me levantei, olhando para ele como se estivesse vendo um estranho. Aquele não era mais o Carlos que eu conhecia. O homem que um dia eu amei tinha se transformado em alguém que eu mal reconhecia, disposto a me sacrificar de uma forma impensável para salvar a própria pele. Eu saí dali sem dizer uma palavra. Depois daquela visita, saí do presídio em choque. Meus passos eram pesados, minha mente estava confusa, e a única coisa que eu conseguia pensar era no absurdo do pedido que Carlos tinha feito. Ao mesmo tempo, o medo crescia dentro de mim. Ele estava em perigo, ameaçado por aqueles homens, e eu sabia que se algo acontecesse com ele, eu não conseguiria viver com a culpa. Jurei para mim mesma naquela noite que nunca mais voltaria ao presídio. A humilhação, a dor e a raiva que senti eram insuportáveis. Como ele pôde me pedir algo tão degradante? Minha vontade era de desaparecer e deixar tudo para trás, seguir minha vida sem olhar para trás. Mas, enquanto os dias passavam, minha consciência começou a pesar. Cada vez que fechava os olhos, imaginava Carlos sozinho, cercado por aqueles homens, sem saída. E se algo pior acontecesse com ele? E se, por eu não ter voltado, eles realmente fizessem o que haviam prometido? A ideia de que ele pudesse ser machucado, ou até pior, me corroía por dentro. Não importava o que ele havia feito, não importava o absurdo de sua proposta. Eu ainda o amava, e a ideia de perdê-lo me atormentava. Foram noites sem dormir, tentando ignorar os pensamentos, tentando me convencer de que ele havia passado dos limites e que eu não devia ceder. Mas o medo de algo grave acontecer com ele era maior do que qualquer orgulho ou ressentimento. No fundo, eu sabia que se algo acontecesse, eu nunca me perdoaria. Foi então que, numa manhã, decidi fazer o impensável. Com o coração apertado, criei coragem e resolvi aceitar sua proposta. Não porque eu concordasse ou achasse certo, mas porque o medo de vê-lo sofrer, ou pior, morrer dentro daquela cela, me empurrava para uma decisão que eu jamais imaginaria tomar. Com a alma em pedaços, voltei ao presídio. Senti uma mistura de vergonha e desespero. Eu estava prestes a fazer algo que ia contra tudo o que eu acreditava, algo que me destruía por dentro. Mas naquele momento, o amor e o medo falaram mais alto. Antes de continuar, pessoal, eu queria saber o que vocês estão achando dessa história até agora. Vocês conseguem imaginar a pressão e o dilema que passei nesse momento? Se estiverem gostando ou se essa história te tocou de alguma forma, não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o que fariam em uma situação dessas. Então, naquela visita ao presídio, com o coração pesado e sem saber como tudo aquilo iria terminar, eu me sentei diante do Carlos. Ele parecia tenso, ansioso, como se soubesse que o que eu estava prestes a dizer mudaria tudo. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas, mesmo sabendo que não havia nada certo naquele momento. Eu me sentia esmagada pela situação, mas já tinha tomado minha decisão. Eu pensei muito sobre o que você me pediu. Comecei, com a voz trêmula. Eu vou aceitar, mas com uma condição. Os homens da sua cela têm que usar preservativos. Carlos me olhou surpreso, quase aliviado, mas ao mesmo tempo parecia desconfortável. Ele sabia que o que estava me pedindo era horrível, mas a situação dele era desesperadora, e ele não via outra saída. Tá bom, Ana. Eu prometo que vou garantir isso, ele respondeu, com a voz baixa, quase envergonhada. Eles vão respeitar isso. Eu vou fazer de tudo para que não passe dos limites. Aquelas palavras me machucavam ainda mais. Era como se eu estivesse negociando a minha dignidade, colocando condições em algo que eu nunca deveria ter aceitado. Mas naquele momento, o medo de perder Carlos era maior do que qualquer outra coisa. Eu estava disposta a me sacrificar para salvá-lo, mesmo que isso destruísse uma parte de mim. A vergonha e a tristeza que eu sentia eram insuportáveis, mas eu tentava me convencer de que estava fazendo aquilo pelo nosso amor, pela vida dele.
Carlos me olhou nos olhos, percebendo minha angústia, e tentou me acalmar. Olha, Ana, eu sei que isso tudo é uma situação horrível, mas preciso que você entenda uma coisa. Lá na cela, não tem abuso, principalmente com familiares de presos. Eles têm um código, um tipo de respeito em relação a isso. Mas, para que tudo ocorra da forma certa e que você não se sinta mais ameaçada, você vai ter que conversar diretamente com o chefe da cela. Minha expressão de confusão e incredulidade fez com que ele continuasse a explicar. Você vai precisar falar com ele, deixar claro que tudo isso está acontecendo com o meu consentimento. Eles não vão fazer nada sem que você concorde também, mas precisam ter certeza de que está tudo certo entre nós dois. Só assim você vai estar protegida. O peso da situação só aumentava. Não bastava o sacrifício que eu já estava fazendo. Agora eu ainda tinha que encarar um completo estranho, o chefe dos presos, e de alguma forma justificar algo que, no fundo, eu mesma não conseguia aceitar. Carlos tentava passar segurança, mas eu sabia que, por mais que existissem códigos ali dentro, o ambiente era imprevisível e perigoso. Você está me pedindo para fazer isso, Carlos? Para me colocar nessa posição, e ainda por cima, ter que lidar com esse homem? Eu mal conseguia acreditar nas palavras que saíam da minha própria boca. Eu sei, mas é a única forma de eu sair disso. Ele precisa saber que eu tô ciente e que você tá de acordo. Sem isso, as coisas podem sair do controle, e eu não sei o que vai acontecer. Me senti esmagada pelo peso daquela decisão. Após aquela conversa surreal com o chefe da cela, onde eu combinei que faria tudo na próxima visita, saí do presídio com as pernas bambas e o coração acelerado. A sensação de que eu estava me afundando ainda mais naquele pesadelo era esmagadora. A imagem dos 7 homens enormes não saía da minha cabeça. Eles eram imponentes, com olhares que pareciam penetrar até minha alma. Mesmo com as palavras do chefe, dizendo que tudo seria feito com respeito, eu não conseguia controlar o medo que dominava cada parte do meu corpo. Como eu tinha chegado a esse ponto? Caminhei pelas ruas, tentando processar o que estava prestes a acontecer. Meu corpo tremia e minha mente se recusava a aceitar a realidade. Eu estava assustada, confusa, mas me agarrava à ideia de que, de alguma forma, isso salvaria o Carlos e tiraria ele daquela situação insuportável. Mesmo assim, o pavor de enfrentar aqueles 7 homens na cela, de me submeter a algo tão degradante, me fazia questionar tudo. Cheguei em casa e desabei no sofá, ainda trêmula, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Sabia que a próxima visita seria o momento mais difícil da minha vida, e a ansiedade só aumentava a cada minuto que passava. Eu estava caminhando para o desconhecido, e o medo me consumia. A semana passou rápido demais, como se o tempo estivesse fugindo das minhas mãos. Cada dia que passava, a ansiedade aumentava. Eu tentava me distrair, fingir que nada daquilo estava prestes a acontecer, mas a verdade era inescapável. Quando me dei conta, já estava ali, diante do presídio, pronta para passar pela visita íntima que havia combinado. Meu coração batia descompassado, as mãos suavam e a sensação de sufocamento era quase insuportável. Eu queria correr, desistir, voltar atrás naquela decisão que eu sabia, no fundo, que não deveria ter aceitado. Mas já era tarde demais. O destino parecia ter me empurrado para essa situação, e agora eu tinha que enfrentar o que estava por vir. Ao passar pelo portão, os guardas me revistaram, como sempre faziam, mas dessa vez parecia diferente. Sabiam o que estava prestes a acontecer? Será que todos ali estavam cientes do acordo que eu tinha feito? A vergonha me corroía por dentro. Quando cheguei na cela, os homens já estavam lá. 7 deles, grandes, imponentes, com olhares que não deixavam dúvidas de que sabiam o que aconteceria a seguir. Minha boca estava seca, e o pânico começou a tomar conta. Eu mal conseguia encará-los. Carlos estava lá também, com uma expressão de culpa e alívio ao mesmo tempo. Ele sabia que estava me pedindo algo terrível, mas também sabia que, para ele, aquilo significava a salvação. Eu, por outro lado, só conseguia pensar em como minha vida havia desmoronado. Respirei fundo, tentando manter a compostura, mesmo sabendo que estava prestes a cruzar uma linha
da qual não haveria retorno. Quando cheguei ao encontro, meu coração estava em frangalhos. A cela era um ambiente opressivo, e o cheiro, o som e a visão daqueles 7 homens imponentes apenas aumentavam minha ansiedade. Mas ao entrar, algo me surpreendeu. Carlos estava lá com eles, sentado em um canto, e a visão dele, embora estranha, me trouxe um pouco de alívio. Carlos se levantou assim que me viu e veio em minha direção. Com um olhar que misturava arrependimento e preocupação, ele me disse: "Eu vou ficar aqui com você, Ana, para que você se sinta mais segura. Não se preocupe, vai ficar tudo bem." Sua presença, apesar do contexto, realmente trouxe uma sensação de proteção. Aquele pequeno gesto de estar ali, perto de mim, parecia uma âncora em meio ao caos. Eu tentei me acalmar, me concentrar no fato de que ele estava ao meu lado, e isso, de alguma forma, tornou a situação um pouco mais suportável. Os homens da cela, vendo que eu estava um pouco mais tranquila por causa da presença de Carlos, pareciam entender a situação e começaram a agir com uma espécie de respeito. A atmosfera, que antes parecia tão ameaçadora, começou a se transformar em algo um pouco mais controlável. Eu sabia que era um alívio temporário, mas era tudo o que eu tinha naquele momento. Seguindo o que havia sido combinado, e com a permissão dos homens, eu me preparei para o que vinha a seguir. A presença de Carlos foi crucial para que eu pudesse me levar a esse momento de forma um pouco mais consciente, tentando manter uma fachada de controle em meio ao desespero. Cada minuto era um desafio, mas com Carlos ao meu lado, eu conseguia me focar um pouco mais na situação, procurando encontrar algum sentido no que estava acontecendo e tentando, acima de tudo, manter a minha dignidade intacta. Enquanto a situação se desenrolava, eu não pude deixar de sentir um frio na espinha ao observar um dos homens da cela. Ele era imponente, muito mais avantajado do que os outros. O seu tamanho e a sua presença dominavam o espaço, e a simples ideia de ter que lidar com ele me deixou apreensiva. Ele parecia ciente do efeito que causava em mim, e seu olhar era tão firme que só aumentava minha ansiedade. A insegurança tomou conta de mim, e eu me perguntava se seria capaz de suportar aquele momento. A diferença física entre nós era tão grande que eu sentia um medo visceral do que poderia acontecer. Carlos percebeu minha preocupação e veio até mim, tentando oferecer algum tipo de conforto. "Você está bem, Ana?" Ele perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. "Se você estiver se sentindo desconfortável, podemos tentar resolver isso." Eu olhei para Carlos, tentando encontrar algum sinal de segurança em seus olhos. Sua presença ainda era um alívio, mas o medo em relação ao homem que estava me intimidando era palpável. "Eu estou um pouco apreensiva com ele", confessei, a voz tremendo. "Não sei se vou conseguir." Carlos tentou reassurá-la. "Eu vou falar com ele, e vamos tentar garantir que tudo corra da melhor forma possível. O importante é que você se sinta segura." Ele se dirigiu ao homem, conversando discretamente. "Coloca devagar, cara. Ela não está acostumada com tudo isso." Eu podia ver que o homem estava atento e que, embora sua postura fosse imponente, ele parecia aceitar a intervenção de Carlos. O momento de tensão permaneceu, mas eu tentei respirar fundo e focar em manter a calma. Apesar do desconforto e da apreensão que sentia, a tentativa de Carlos em suavizar a situação ajudou um pouco. Eu continuei me concentrando em seguir em frente, tentando lidar com a situação da melhor maneira possível, mesmo com o medo e a insegurança me acompanhando a cada passo. Depois daquele momento tenso, os homens procederam conforme o combinado. Apesar do medo e da apreensão que eu sentia, tentei manter a minha dignidade e a força necessária para enfrentar a situação. Ao ver as roupas caindo ao chão, eu percebi, com um misto de vergonha e uma estranha sensação de vulnerabilidade, que os olhares dos homens estavam fixos em mim. A maneira como eles me observavam, a forma como seus olhos percorriam meu corpo, deixava claro que eu estava ali à disposição deles. A admiração que eu via em seus olhares era visível, uma combinação de desejo e curiosidade que me fazia sentir ainda mais exposta. Sentir-me assim, tão claramente observada e desejada, era algo que eu não esperava. O momento era carregado de intensidade, e eu tinha consciência do quanto a situação era única e desconcertante.
Comecei usando a boca. Minha estratégia era cansar eles, mas após chegarem ao êxtase, eles queriam mais. E um a um foram desfrutando de tudo que estavam à sua disposição. Percebendo que eu estava no clima, 2 deles invadiram ao mesmo tempo. O meu marido, olhava com a cabeça baixa. Chegou a doer, mas também estava bom. Apesar do respeito demonstrado e do acordo que havia sido estabelecido, a sensação de estar completamente à disposição deles era inescapável. Eu me forçava a manter a compostura, tentando me concentrar em enfrentar a situação da melhor forma possível, enquanto lidava com as emoções conflitantes que surgiam a cada momento. Os 7 homens, de acordo com o que foi estabelecido, se mostraram respeitosos, seguindo o que foi acordado. Havia um esforço consciente para não cruzar os limites que eu havia imposto, e isso ajudou a minimizar o desconforto que eu estava enfrentando. A situação, embora carregada de tensão e complexidade emocional, foi conduzida de maneira que permitiu que eu resistisse até o final, e confesso para vocês, quando fui invadida e dominada por eles, me deu um prazer inigualável que nunca senti na vida. Eu me senti como uma caça, sendo devorada por animais famintos, mas também senti prazer e cheguei ao clímax, mas disfarcei para meu marido não perceber. Ao terminar, a sensação de alívio e esgotamento tomou conta de mim. A experiência foi extremamente desafiadora, e a força necessária para superar aquele momento foi além do que eu imaginava. Eu sabia que, embora tivesse conseguido cumprir o que foi acordado, as consequências emocionais e psicológicas daquele evento seriam profundas e duradouras. Voltar para casa após aquela experiência foi um alívio, mas também um momento de reflexão. Eu precisava processar tudo o que havia acontecido e encontrar uma maneira de lidar com as implicações emocionais e psicológicas da situação. A luta para manter a força e a dignidade foi extenuante, e agora eu tinha que enfrentar o caminho à frente, carregando o peso da experiência e as suas consequências. Depois de alguns dias, comecei a perceber que aquele evento havia deixado uma marca mais profunda em mim do que eu imaginava. A experiência, embora desafiadora e angustiante, começou a se transformar em um objeto de minhas fantasias. Eu me pegava relembrando aqueles momentos, imaginando como os homens da cela se comportavam e como suas presenças impactavam a situação. Era como se aquelas memórias, tão intensas e carregadas, começassem a ganhar uma forma diferente em minha mente. Eu sonhava com eles, com a forma como me olharam, com a maneira como suas reações e desejos se misturavam com os meus próprios sentimentos. Essas fantasias se tornaram frequentes, quase como uma forma de processar e lidar com o que havia acontecido. Eu encontrava meu pensamento vagando para aqueles momentos, para a sensação de estar sob os olhares deles e para a complexidade da situação que vivi. Esses sonhos não eram apenas uma forma de recordar o que aconteceu, mas também uma maneira de explorar as emoções e sensações que estavam tão presentes durante aquele período. O impacto psicológico e emocional da experiência começou a se manifestar de maneiras inesperadas, e essas fantasias se tornaram uma forma de entender e enfrentar o que havia vivido. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa história. Foi uma jornada difícil e repleta de emoções intensas. O que Ana e seu marido passaram foi realmente complexo e desafiador, e eu gostaria muito de saber o que vocês acham da atitude dela e das decisões que ambos tomaram. Se vocês gostaram do vídeo e querem ver mais histórias e discussões como essa, não se esqueçam de deixar um like e comentar abaixo sobre o que pensaram. Eu realmente aprecio cada um dos seus feedbacks e quero saber a opinião de vocês sobre como Ana lidou com a situação e como o casal enfrentou seus desafios. E claro, se ainda não estiverem inscritos, aproveitem para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Temos muitas outras histórias e temas interessantes por vir, e vocês não vão querer ficar de fora. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.